Olá, damistas! Sejam bem-vindos ao meu canal, sou DM Ferreira. Nós vamos aqui falar sobre o nosso curso de finais, certo? O ambiente de treino direto sem delongas. Mais uma aula para vocês aqui, faremos 2 exercícios, tá bom? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aí no canal, hein? Deixa um comentário aí também. Bora! Pessoal, aqui nós temos brancas em E5, G3 e uma dama em E3. E pretas C3, F8, G7. O que nós estamos entendendo aqui? C3 está avançando para a dama. Nós temos uma dama em E3 que poderia impedir o avanço de C3. Ponto. Nós temos essa peça de E5. O problema dessa peça de E5 é que está proporcionando uma troca com G7. Então, vamos supor que essa peça avançasse para a dama, ele está fazendo essa troca. Então, a gente tem que entender que a gente tem que evitar algumas coisas, né? Porém, na oposição, se ele fizer essa troca, ele vem para H6. E nós temos G3 para marcar a peça de H6. Então, nós teríamos um tempo. Certo? E aí, a gente marca essa peça? O que vocês acham? Na verdade, aqui, a gente não pode ser afobado ao ponto de querer marcar agora. Não é o momento. A gente tem que trabalhar a ideia, né? O primeiro lance aqui vai ser G3H4. Preparando a ideia. Por quê? Porque mesmo que ele avance para B2, ele está proibido de fazer dama. Percebe que a gente deixou a ilusão dele fazer dama. E aí se a gente monta aqui, agora o que ele faz? A gente obriga. Lembra da situação de obrigar ele a fazer alguma coisa? A gente está obrigando ele a fazer dama em A1, a gente volta a dama em G5. Veja que nós temos E5 ali, ó, no caminho. Então, vou voltar. Então, nesse ponto, nós já entendemos que G3H4 também está proibindo o avanço de C3B2. Então, aqui resta variantes para ele. Já que ele não pode avançar, ele teria o lance da troca. A troca, lembra que se a gente tivesse em C1 a gente marcava? A gente só inverteu. A gente jogou H4 primeiro, então agora a gente pode marcar em C1. Se ele entregar H6, nós vamos tomar com H4. Percebem? Então vou voltar. Então agora ele não pode trocar. Então agora ele vai fazer o E7. Ponto. Ele fez o E7. O lance de E7, nós temos uma peculiaridade agora. Ele está em oposição com essa peça de E5. Então a gente vai jogar a dama lá para A7 para fazer a ameaça de C3. Então nós vamos E3 A7. Por quê? Porque agora nós podemos fazer E5 D6. Então a gente continua proibindo ele de avançar para B2 ou D2, mesmo abrindo mão dessa coluna. Dessa diagonal, né? De C1 H6 aqui, essa diagonal. A gente está proibindo o avanço por conta do E5 D6. Certo? Então nesse ponto ele teria a montada em F6. E agora a gente tem um lance-chave, que é acabar com a situação, que é A7, D4. Olha lá. O que esse A7 está fazendo? Está montando nessa peça de C3 e mantendo aquela ideia de voltar em A7. Veja bem, qualquer lance que ele fizer, a gente vai tomar essa peça de C3. Se ele jogar em B2 ou se ele jogar o G7. Se ele jogar o G5, a gente vai ter que tomar duas. Aí é natural. Ele sai, aí a gente entrega a dama. Ele tomou com a peça lá, né? E a gente sai. Pronto. A diagonal está garantida. Então, se ele joga o G7, a gente toma com a dama. Tomou? Tomamos. Não tem problema. Vou voltar. Então, jogando em D4, ele sobra a D2. E aí nós voltamos para A7. F6 toma e tomamos duas. Então vamos voltar.
Vou voltar desde o começo, tá? Então, primeiro lance G3H4. Proibimos o avanço de B2 e o avanço de F8 E7. Já sabemos que não pode trocar, então só resta G7H6. Ele joga o G7H6. E aí, nós vamos marcar essa peça, porque agora não temos o que fazer, né? Agora não tem jeito. Nós vamos marcar essa peça. Ela não pode avançar, não pode avançar, não pode entregar que nós estamos com H4. Ele tem F8 para andar. F8 não pode vir para E7 por conta da troca. Percebe? E estamos marcando a peça de H6 com essa peça de F6 agora. A gente toma para trás. Então, F8 só resta para G7. E aí vem um lance chave. Vocês conseguem ver o que é o lance chave? Deixa no comentário se você viu, tá? C1A3. C1A3 deixa a possibilidade, proíbe o avanço para 1, deixa a possibilidade de D2 ou a troca para trás. Se ele trocar para trás, nós vamos ganhar num teminha aqui interessante, que é o quê? A dama vira peça, temporariamente. Ele não pode jogar em G7, que a gente marca em oposição simples. Ele vai jogar para E7. Não poderia G7, que nós marcaríamos. Ele veio para E7. Nós vamos andar com a peça até fazer dama. Ele joga em D6 e a gente vai pro meio, para F6, perdão. Daria também para o canto, mas vamos pro meio. Aí ele joga para C5, a gente joga em G7. Na hora que ele vem, a gente faz dama no carreirão. E aí tá marcado, né? Tanto faz, vai ganhar o jogo. Só para elucidar, acho que para H6 também dá, porque quando ele joga, a gente joga lá em cima. Se ele sacrifica essa, joga em D2, a gente marca. Ele tem que fazer dama e a gente faz dama. E aí a gente ganha o jogo. E aí ficou faltando uma variante, certo? Vou voltar desde o início. Nós jogamos em H4 aqui nessa ideia. Então já eliminamos quase tudo. Ele agora jogou em H6. Nós montamos em C1. E agora ele jogou em G7. E aí nós jogamos em A3. E resta o avanço. E o avanço agora a gente ganha no arremate bonito. Direto. Ele joga em D2. E agora sim, H4. Tomou 2. E a gente toma 3. Coisa linda de se ver, né? Então, só para recapitular. 3. Beleza? Vimos todas as variantes. É importante esse final, devido aos detalhes. E conforme vai diminuindo as peças, pode acontecer coisas semelhantes durante o seu jogo. Então você conseguiu entender aqui que a dama vai trabalhando cercando. Vocês vai encontrando formas de entender, né? Interpretar. Vamos ver aqui o próximo. Segundo exercício, brancas em E1 e H2. E uma dama em C5. Pretas em C3, F4 e G3. E aqui a gente vai começar com uma ideia. A gente tem que entender o posicionamento das peças, né? A gente tem uma preta de C3 avançando para a dama. Só para a gente entender, se ele avançasse agora, a gente poderia dar uma e tomar 2. Mas a gente provavelmente perderia o jogo porque ele está avançando para G3, F2. Então, essa ideia não vai prestar. Aqui nós vamos ter que dar um lance curioso, que é o C5, F8. Por que esse lance é curioso? Porque a gente está abrindo mão de tentar cercar essa peça. Porque o lance natural, essa dama de C5, ela está fazendo um bloqueio nessas peças de F4 e G3. E como tem uma peça E1, o lance natural seria A3, certo? E aí você bloqueia a peça de C3. Porém, aqui ele está entregando essa peça de C3 e vindo para a dama. E ele está ameaçando essa peça.
fazendo dama, ele vai fazer dama em E1, essa peça aqui vai avançar e tentar fazer dama também. Cria-se um problema. Então a gente tem que evitar isso também. A gente conta essa marcação no jogo. Durante o jogo você vai contar. Poxa, eu vou marcar aqui. O que ele pode fazer? Ele vai sacrificar e vem. Então complica a situação, tá? Vou voltar. É interessante, porque às vezes nós lemos um exercício, assim, uma ideia de exercício, né? E a gente prioriza na solução. Mas a gente tem que entender que para você encontrar a solução, às vezes você tem que analisar e descartar outras coisas. Então, durante o jogo, é interessante você analisar aqui, não presta, descarta e vai para outra ideia, certo? Então, aqui nós vamos para F8, abandonar essas duas ideias. Por quê? Indiretamente, nós estamos proibindo ele de avançar. Então, vamos lá. Se ele joga em B2, a gente tem a ideia do Titanos. A gente vem em G7. Ameaçamos essa peça e ela é obrigada a andar. Se ela andar para H1, nós vamos para H8. Qualquer uma das duas, G3 e F4 aqui, vai entregar duas peças para nós, né? Então, vou voltar. Ele não pode. Se ele entrega duas peças de graça e monta, a gente vem com a dama propositalmente ali em H6. Vamos voltar. Então aqui ele não pode fazer dama para cá. Ele vai ter que fazer dama em C1. E agora a gente vai entregar E1. Ele toma. Desfazemos do material da dama. A gente vai entregar a dama em E5. Ele toma F4, D6 e H2 toma duas. Oposição. Tanto faz o lado, né, pessoal? Tá ganho, ó. Voltando. Tá ali. Vou voltar porque tem outras ideias para a gente comentar uma coisa. Nesse ponto inicial, a gente jogou em F8 com a ideia de pressionar essa peça de F4 e pressionar a grande diagonal. Então essa dama aqui já está pressionando duas casas importantes aqui. Se ele entregasse C3 e tentar vir para o avanço, a gente ia montar nessa peça de F4. Por isso que F8 é importante. Imagine que agora ele teria, só exemplificando, duas ideias, né? Ele joga para E1, a gente tem que tomar marcando, e a gente vai manusear. A ideia de ter uma peça aqui e uma peça em H2 é que a dama não vai conseguir marcar os dois lados. Então essa peça de C3, ela provavelmente pode ser manuseada para ir passar para lá, e essa peça de H2 nesse flanco do tabuleiro, certo? Porém, no entanto, é possível que haja uma pressão para tentar evitar o avanço dessas peças, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com aquela travadinha. Vou voltar. Aqui ele poderia ter dado a peça também e montado. São duas variantes mais lógicas no jogo, certo? A gente sairia, aí ele poderia tentar essa ideia de montar nas peças, né? Por exemplo, aqui ele jogaria aqui, vamos supor. Apesar que aqui a gente teria a dama também para jogar lá. Mas seria uma ideia, né? O que a gente tem que ter medo? Então vou jogar aqui esporadicamente só para a gente tentar ver o que vai acontecer. Vamos supor que ele joga aqui. Vamos supor que a gente joga na grande diagonal. Aí ele pressiona lá. A gente já não pode sair lá porque ele está montando na peça. Tá vendo? A gente teria que voltar. Então ele vai criando esses problemas. Aí ele volta para cá para montar nela. Vamos supor que isso acontecesse. Se a gente, em algum momento, fizesse isso, ele empataria o jogo assim, ó. Joga lá e aí pressiona. Travou nossa dama e nossa peça vai ter que entregar, entendeu? Então o bloqueio de dama aqui é complicado. Aí a gente joga em G7, aí ele monta e ganha essa peça de G5. Então esse tipo de coisa a gente tem que tomar cuidado. Vamos voltar aqui. Vamos supor que ficasse nessa situação. Ele desse um tempo. A gente jogasse ali. Vamos supor, tá?
ele jogasse aqui, a gente jogasse aqui. Aí ele joga aqui. Tá numa situação aqui complicada. Se a gente joga lá em H8, ele volta em F8. A gente joga em H6, ele dá um tempo. Qualquer lugar aqui. A gente nunca pode jogar lá que ele ganha o jogo. Então, se a gente volta, ele trava a dama. Ou a gente entrega ou volta para H8. Então ele fica nesse loop. Olha lá. Se a gente avança, ele monta. Se a gente trava, ele monta. Se a gente entrega, come. Então, empata o jogo dessa forma. Então é perigoso esse tipo de situação. Então, vocês têm que tomar cuidado, tá? Não estou falando, isso aqui vai ganhar. A gente vai manusear aqui, vai conseguir ganhar o jogo, certo? Mas tem que tomar cuidado. Aqui talvez a ideia de G5 lá, trazer a dama para trás. Tira a dama desse lado de bloqueio aqui. Porque aí ele vai jogar, vamos supor que ele jogue aqui. Aí a gente poderia tirar a dama dali. E aí ele vai fazer o quê? Joga aqui. Indiferente, né? A gente vai andar com a dama para cá, ó. Aí ele vai andar com a peça, aí a gente pode avançar. Pronto, chegamos lá na G, nós vamos passar a peça. Então, um detalhe curioso é você tirar a dama dessa ala, para não correr risco de perder o jogo à toa, tá? Aqui talvez poderia até avançar ali, porque a dama já saiu do carreirão. Então, só toma cuidado para não deixar a dama no carreirão lá e cagar na posição que tá ganha para empatar o jogo, certo? É um detalhe que valia a pena comentar com vocês. Vou voltar. Então a ideia é para vocês pressionar também. Caso alguém erre, vocês podem ganhar o jogo. Então vamos voltar aqui. Jogamos lá. Já vimos que ele joga, a gente monta. A gente viu que ele entrega aqui e vem para passar. Se ele entrega duas, aí já é tranquilo, porque essa peça passando, essa outra vai passar depois com a dama tranquilamente, né? Não tem muito segredo quanto a isso aqui. Aqui, por exemplo, ele joga em qualquer lugar. A gente pode jogar a dama na grande diagonal e depois avançar essa peça por aqui para... Perdão. O computador hoje está uma maravilha. Mas tá bom. E aí a gente chega lá em F8 e vai manusear para passar essa peça pela borda aqui, talvez, né? Desse jeito aqui que a gente já conhece. Tira a dama para esse lado e depois ela vai avançar lá e faz dama. Entendeu? Então a ideia é tirar a dama do caminho da coroação. Vale a pena falar isso. E é isso, pessoal. Já foram os dois exercícios aqui. Acho que eu comentei todas as ideias. Dos porquês, dos motivos, né? Eu vou ficar por aqui. Vou voltar aqui. Agora, pessoal, para quem ficou até esse finalzinho aqui, eu sei que foi longo. 18 minutos. Não é fácil. Eu vou falar a palavra-chave apenas uma vez, para ver quem ficou até esse final e comenta, porque eu gosto de ver quem ficou até o finalzinho aqui, quem ficou ouvindo a gente, porque essa é a hora que eu peço o like, que eu peço para se inscrever no canal, que eu peço para comentar, porque eu estou sendo um pouco mais direto nas aulas, nos vídeos, para que vocês já tenham um conteúdo já no começo, né? Então agora é a hora que eu peço o like aí, compartilha com os amigos, para a gente fortalecer esse canal, fazer crescer e tudo mais, e bababá, e eu espero do fundo do coração que se vocês ficam por aqui é porque vocês confiam no nosso trabalho. Se você confia no nosso trabalho e tá aqui, se inscreve no canal, compartilha com um amigo aí, traz alguém pro mundo da dama aí para jogar com a gente, beleza? Eu fico por aqui. A palavra-chave é coroação. Coroação. Por que coroação? Por causa dessa ideia que eu falei para vocês aqui do caminho da coroação, pra gente não deixar a dama no caminho da coroação. Então, para vocês lembrar dessa ideia, a palavra-chave de hoje é coroação, tá? Lembrem sempre, pessoal, quando você estiver analisando a posição, você tem que analisar os lances que não vão cair para descartá-los, entendeu? Tem que analisar de forma global o tabuleiro, certo? Isso em partidas com o tempo, né? Partidas rápidas a gente faz umas cagadinhas, beleza? Mas a palavra-chave já foi dita, eu fico por aqui. Agradeço a quem ficou até esse minutinho final aqui. Muito obrigado mesmo para quem está curtindo, compartilhando.
quem está participando. É muito importante essa participação. Valeu, grande abraço, tchau!